a tua presença. Que uma bênção especial seja ministrada sobre cada coração aqui nessa noite. É o que eu oro, é o que eu te peço, e por isso já te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Por favor, abra sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Versículo 42. Atos 2, 42. Amém? Quem achou diz amém? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Pode sentar-se, amados. Amém. Deus é bom, não é? Maravilhoso. Hoje pela manhã eu compartilhei aqui com os irmãos sempre tocado, sabe, irmãos, sobre a forma como Deus vai sempre trabalhando na nossa vida. É a tal da palavra inventada, mas o sentido ele é pertinente, ele é real, né? Não existem nas questões de Deus coincidências. A gente brinca dizendo assim, brinca falando sério, é uma cristo-incidência que acontece. Nós estamos nos 12 dias de oração, num direcionamento de Deus. Cada dia de oração existe um tema para a gente orar. E o tema de hoje foi o quê? A igreja. Ontem nós tivemos uma Santa Ceia especial, uma Santa Ceia para a liderança da igreja quadrangular aqui, né, na nossa região, na cidade de Aracaju, Grande Aracaju, lá na igreja, lá no Encontro das Águas. E foi um momento assim, muito lindo. Quem estava lá? Amém. Nossa liderança, o ministério estava lá, participando desse momento especial de ceia. E o nosso pastor ministrou uma palavra falando sobre... vocês já adiantaram, eu ia falar sobre a igreja, mas está valendo, né? Sobre a igreja. E dentro dessa palavra da igreja, ele trouxe essa palavra que a gente ouve muito falar, que é, agora, né? Que é engajamento, trazendo para nós um significado muito importante. E orando a Deus foi exatamente confirmando essa palavra, porque como primeira Santa Ceia do ano, você está numa igreja, você está aqui hoje, e eu acho bastante importante e pertinente que cada um de nós tenha um entendimento desse significado de igreja. O que é igreja? O que é igreja? Na verdade, a gente sabe que igreja não se trata de um local, né? Não se trata de um prédio, de uma estrutura física, né? De paredes, teto.
Mas igreja se trata de pessoas. Igreja sou eu, a igreja é você. A igreja, a palavra diz que ela é o corpo de Cristo nessa terra. Né? E nós acabamos de ver um texto que registra aqui o início da igreja. A linguagem teológica diz que é a igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja. E o que chama a atenção quando a gente vai atentar para esse texto, com o seu contexto, é o seguinte: quando a igreja surgiu, esse movimento chamado igreja, ela tinha tudo para fracassar, porque o ambiente histórico do surgimento da igreja era o mais desfavorável possível. Havia tudo um contrário em relação aos cristãos no início da igreja. A igreja inicia-se debaixo de uma terrível perseguição. Não era como a gente via hoje: onde é que vai ter o culto? Onde é que vai ser? Eu vou para a igreja tal. Não era isso. Ser cristão naquele período da história era colocar a sua vida em risco. Os cristãos, eles eram perseguidos, eles tinham seus bens tomados, eles eram pressionados, eles eram executados. Mas ainda assim esse povo chamava a atenção, ali insistindo com aquele modo de vida diferenciado, né? É aquela maneira que eles tinham diferente e começou a chamar a atenção das pessoas de uma forma poderosa. Como que num ambiente tão complicado a igreja resistiu e a igreja venceu? Não havia nem a sombra dos recursos que a gente tem hoje. Não havia isso. Não havia lugar específico. Os cultos ou eram em casa, ou eram em cavernas, ou lugares assim específicos. Era sempre muito, era sempre com aquela tensão, porque a qualquer momento eles poderiam ser ali capturados, presos, executados. Para ir para um culto, muitas vezes você tinha que procurar uma senha, um sinal, né? Eu acredito que tem gente que gosta muito, usa como pingente, como adesivo, aquele símbolo do peixinho. Você já viu aquele símbolo do peixinho? Hoje o pessoal bota o nome Jesus, né? É aquele desenho do peixe, né? Na verdade diz que a palavra peixe, né, no grego, ela fala pistós, que foneticamente lembra o nome Cristo, pistós, Cristo, Jesus. E aquele desenho, vamos chamar aquele grafite, né, Marquinhos, já da época, os cristãos usavam para identificar onde ia ter uma reunião. Então, se você naquele período procurasse um grupo de cristãos que estivesse se reunindo, se era ficar atento às paredes das ruas, você ia ver um desenho daquele peixe. E para o lado que a cabeça do peixe apontava, era direcionando para o lugar que ia ter um culto. Só os cristãos sabiam disso. E sempre naquele risco, naquela tensão. E com muita dificuldade, a igreja surgiu e a igreja se desenvolveu. E tudo isso se deu por essa questão aqui, porque aqueles irmãos, naquele momento, não existia nem o termo, mas tudo isso se complementou, porque houve um engajamento dos nossos primeiros irmãos. Engajamento. Eu trouxe aqui algumas definições dessa palavra, o sentido etimológico da palavra, para que a gente pegue isso com mais força. A palavra engajamento tem a origem etimológica no francês, que eu nem falo de longe, mas engager, significando prestar compromisso, garantia. A gramática o define como o ato de participar de modo voluntário. De outro termo também, de engajamento, significa comprometimento, cuja palavra vem do latim compromittere, quer dizer garantir, jurar, fazer uma promessa. Outro significado do latim envolvere, no sentido de rodear, cercar, participar, relacionar-se. Isso é engajar-se. É você estar mais do que junto,
É você realmente ter um comprometimento acima da média. E sabe o que é interessante a respeito disso? Em tudo que alguém se engaja, de verdade, em tudo que há um compromisso verdadeiro, se faz, a coisa acontece. Quando há um comprometimento, quando há um engajamento, quando há um somatório, as coisas acontecem de verdade. E é interessante observar que isso pode ser tanto para o bem, como também para o mal. Às vezes, não precisa nem ser um grupo grande, mas um pequeno grupo de pessoas engajadas, eles podem atingir seu objetivo. Basta que tenha esse engajamento. Com certeza, um dos exemplos mais claros disso e antigos foi a primeira vez lá em Gênesis. Lembra quando o povo falava uma língua só? Pastor, eu não era nascido na época, mas teve um tempo que todos falavam a mesma língua. E sabe qual foi a ideia dos homens? Vamos construir uma torre? Bora! E como é que vai ser essa torre? Não, essa torre vai ser para mostrar a nossa glória e o nosso poder. E nós vamos tocar no céu com essa torre. E eles começaram a fazer tijolo, massa e tudo. E não é que eles começaram a construir a torre? E não é que eles levantaram essa torre bem alto? Só o que aconteceu? Deus viu e disse, isso aí não é bom não, mas olha, palavras do Senhor, eu estou vendo que esse povo é como um só. É um povo obstinado. E eu sei que dessa forma, tudo o que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Mas espera aí, deixa eu parar com esse projeto, porque ele não se trata de nada relacionado à vontade do Senhor. E Deus aí confundiu as línguas. Quando as pessoas não se entendiam mais, elas se dividiram, elas se dispersaram. Acabou o engajamento, acabou o projeto. A gente vai vendo como isso, ele é forte. E a gente vai vendo isso em várias situações. Do nosso dia a dia, da nossa realidade. Essa pessoa, ela se une e se compromete em fazer alguma coisa, ela vai e ela faz. Porque ela está engajada nisso. Exemplo recente. Talvez, especialistas dizem que uma das páginas mais tristes da história americana, um final lamentável, do governo do presidente Trump, um pequeno grupo de pessoas, decidem fazer aquela bagunça, invadiram um lugar que é o lugar central da legislação, da lei americana, e entram e quebram tudo. Uma moça morreu. Um pequeno grupo que tinha esse objetivo se organizou, foi lá e fez isso. A gente viu recentemente, falei até isso no culto passado, aqui vizinho nosso, Argentina, Lá na Argentina foi aprovado o aborto, a legalização do aborto agora lá na Argentina. Será que se a gente for perguntar para todo mundo na Argentina se todo o país é favorável a isso, será que todo mundo é favorável a matar a criança agora? Mas o que foi que aconteceu? Um pequeno grupo se engajou, se comprometeu, se somou e conseguiu alcançar o que queria. Eu vi um vídeo tão triste, um monte de mulher assim, pulando de alegria como se fosse um carnaval, porque tinham conseguido essa vitória. Mas por que aconteceu isso? Eles estavam engajados. E a igreja? Aí a igreja, aqui no seu início, ela dá esse exemplo. Havia um engajamento muito forte. Quando eles se engajavam, estavam ali, por exemplo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos, pastor? A palavra de Deus. Quando a igreja surgiu, ela completamente engajada na palavra. Ela era alicerçada, firmada, comprometida com a palavra. Havia engajamento na doutrina dos apóstolos. Depois diz que no partir do pão. Pense numa igreja que era engajada com a sua generosidade. A ponto, irmã Cleide, de que os irmãos não tinham necessidade. Aqueles que tinham um pouco mais de recursos, o que é que eles faziam? Vendiam seus bens, vendiam suas propriedades, e quem estava precisando mais, eles distribuíam. Eles estavam engajados com as orações. Pense num povo que orava. Pense num povo que orava. Lá em Atos dos Apóstolos tem uma história tremenda. Pedro estava preso, lembra disso?
Pedro estava preso ali, coitado, e a igreja começou a orar por Pedro. O Senhor mandou um anjo que abriu a prisão de Pedro, deixou ele invisível, ele saiu, foi liberto, porque a igreja estava orando. A palavra diz também que a igreja no início, ela diz que em toda a alma havia temor. Havia um engajamento no temor a Deus. Não no medo de Deus, mas no entendimento de quem Deus era. No respeito, na honra. As pessoas tinham um grande temor a Deus. Havia um engajamento. E eles em todo o tempo ali se reuniam, estavam juntos, perseverantes. Havia um engajamento na comunhão. Eles lutavam para estar juntos. Eles lutavam para que a comunhão ali fosse constante. E isso chamava a atenção. Diz o texto que eles iam caindo na simpatia do povo. As pessoas já olhavam assim, mas que povo diferente é esse? Que povo diferente é esse que, mesmo diante de tanta perseguição para cima deles, diz que eles estavam ali todos os dias na frente do pátio, orando, adorando, com alegria. Ué, mas não estão sendo perseguidos? E isso fazia com que as pessoas se aproximassem. Ei, qual é o mistério aí? Qual o segredo de vocês? Vocês são malucos? Vocês não têm medo de morrer, não? Qual é o segredo de vocês? Era mais ou menos assim. Não tem segredo, meu irmão. Aqui nós entendemos que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa paz. É por Ele, aquele que lá foi executado, mas ressuscitou no terceiro dia. É nele que a gente crê. Ele fez isso por mim e por você. Mesmo debaixo da perseguição, o que é que acontecia? Às vezes eles saindo, meio que sendo expulsos das cidades, por onde eles passavam, eles falavam do amor de Jesus. Havia engajamento. E aí, o Senhor, diante disso, a cada dia ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Temos uma igreja aqui? Amém. Somos igreja do Senhor. Ou seja, vamos entender um pouquinho do que significa então igreja. Para nós, dentro desse contexto, estarmos engajados com a igreja. Como igreja. Essa palavra é de um pastor que eu admiro muito, que tem um trabalho extraordinário em São José dos Campos. Pastor Carlito Paz. Ele diz o seguinte, que igreja não é lugar de frequentar. Igreja é lugar de se pertencer. A igreja, a gente não frequenta. A igreja, a gente permanece. A gente faz parte da igreja. Nós pertencemos à igreja. Somos o corpo de Cristo. Membros aqui, cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma, mas membros de um só corpo. O entendimento de pertencimento vai nos trazer sentido de engajamento. Peraí, eu faço parte desse corpo. Eu pertenço a essa igreja. Mas se eu frequento, o frequentar não significa dizer compromisso. Quando você quiser, você vai. Quando você quiser, você se envolve. Mas também quando você não quiser, você deixa. Basta surgir o primeiro problema. Basta vir a primeira contrariedade. Não gostei disso não. Pastor, estou indo. Não quero mais fazer parte. Eu estou frequentando. Você é de que igreja? Eu estou frequentando tal igreja. Frequentando? Igreja? A gente frequenta, clube, a gente frequenta shopping, a gente frequenta um monte de coisa. Igreja não. Será que é por um acaso que aqui, como corpo de Cristo, a gente se chama de irmão? Por que nos chamamos de irmãos? Porque esse é o entendimento que em Cristo nós somos uma família. E família, a gente não frequenta a família, a gente faz parte de uma família. Temos a nossa família consanguínea, mas temos a nossa família em Cristo. Aliás, somos todos filhos. Você entende isso?
Então, eu preciso entender que esse engajamento vai por esse entendimento. Eu preciso pertencer, me sentir parte, ser parte desse corpo. Enquanto eu for só um frequentador, como é que vai ter o processo? Tanto do trabalho de Deus na minha vida, como também de eu me descobrir na presença dEle, sobre aquilo que Ele tem para mim. Então, igreja não é para frequentar não, gente. Igreja a gente faz parte. Uma outra questão sobre igreja é que ela tem um propósito. Você tem sido abençoado na igreja? E Deus está aqui para te abençoar. Mas vou dizer para você que não é só isso. Você sabe qual é o propósito da igreja? Implantar o reino de Deus. Levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo ao mundo. O Senhor Jesus, na primeira vez que Ele citou essa palavra igreja, Ele falou isso diante de uma revelação que Deus deu a Pedro. Quando Jesus chega assim para os discípulos e diz o seguinte: ei, quem é que o povo está dizendo que eu sou? O que é que estão falando de mim? Ah, Senhor, estão dizendo que o Senhor é como Elias, estão dizendo que o Senhor é que nem João Batista. Aí Ele olha para Pedro, já sabendo que Pedro estava ali sendo tratado por Deus. E Pedro, quem é que estão dizendo que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Pedro diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão. Vou fazer o seguinte: a partir de hoje você não vai se chamar mais de Simão não. Vou lhe chamar de Pedro, que significa pedra. Vou te chamar de Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Vou dar a você a chave dos céus, poder e autoridade, para que tudo que a igreja ligar na terra seja ligado no céu, e tudo que a igreja desligar nessa terra seja desligado no céu. Você consegue entender a dimensão disso? Pedro é a base. Pedro, o Senhor faz a seguinte analogia. Pedro, ele diz que a estrutura, a base, o alicerce, é a igreja do Senhor. Detalhe: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja que caminha com um propósito, com um direcionamento. A igreja precisa declarar o reino de Deus. É para cumprir o projeto, o reino de Deus nessa terra. É para alcançar vidas, para alcançar almas. Essa igreja quadrangular da coroa do meio, ela tem propósito. Deus tem colocado muitos sonhos no meu coração em relação a esta igreja aqui, a cada um de nós. E eu tenho pedido muito assim essa direção do Senhor. E o propósito da igreja é o quê? São as almas. São as pessoas que precisam do amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um sonho da gente comprar um lugar maior. Eu tenho um sonho da gente comprar terreno, da gente construir, ver isso aqui cheio. Mas posso falar uma coisa para você? Eu entendo isso. Deus, ele tem cada sacerdote, ele dota de um perfil especial, diferenciado. Vou falar desse que está vos falando. Esse pastor. Pense num cara que está longe de ser perfeito, gente. Pense num cabra que falha, que erra. Sou humano, sou gente. Mas no dia que eu disse sim para Jesus, desde esse dia Ele tem tratado muito com a minha vida. Nunca quis saber de ministério. Mas quando a gente anda com Deus, o que é que a gente aprende? A gente faz o que a gente quer quando a gente anda com Deus? Pensei que fazia, né? Lembra do Pai Nosso, né? Seja feita, pronto. E ouvi da vontade de Deus me chamar para o ministério. E eu tenho no meu coração muito claro em Deus que o meu ministério, meu propósito, diante dessas coisas todas que eu falei antes,
mas é especialmente também cuidar de pessoas. De ajudar pessoas, levando o Evangelho. De cuidar das almas. A estrutura é legal? É. Mas quando o Senhor Jesus vier nos ares, Ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar, escute, Ele não vem buscar a estrutura, Ele vem buscar as almas. Só que para a gente subir, nós precisamos estar nele. Nós precisamos estar no Senhor. E temos aqui um propósito. Aqui, como nas nossas igrejas, nós pregamos a palavra. Aqui a gente prega o Evangelho. Aqui a gente diz que se o homem pecar, ele vai para o inferno. E se o homem se arrepender e se humilha diante de Deus, Deus perdoa, restaura e salva a alma dele. Aqui a gente prega que a porta para ir para o céu é estreita. Aqui a gente prega que no mundo a gente tem aflição. Mas se a gente tiver bom ânimo e tiver Cristo, a gente vence o mundo. A gente anda com propósito. A igreja primitiva estava ali, engajada. Sabe? Eu tenho um projeto aqui de alcançar. A coroa do meio é grande, gente. Tem uma parte mais carente da coroa do meio. Não que a parte não carente não precise. Todos nós precisamos do Senhor. Mas tem uma parte carente que precisa de um socorro aqui. A gente tem propósito. Só que para que isso aconteça, a gente tem que estar... Tem que estar o quê? Engajado. Não tiver, não dá nem para começar. E o princípio disso se dá com o nosso primeiro engajamento. Você sabe com quem que acima de tudo a gente precisa e tem que estar engajado? É com Jesus. Meu principal engajamento, meu primeiro engajamento tem que ser com Cristo. Porque a partir do meu compromisso com Jesus, eu vou também me engajar com as coisas que Ele tem para a minha vida. Se eu não tiver firmado com Cristo, se eu não tiver engajado com o Senhor Jesus, para começar, nem para o céu eu vou. E nem tampouco posso fazer alguma coisa nessa vida. Porque olha o que ele diz lá. Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 em diante. João 15, 4. Quantos querem aqui ver as suas orações sendo respondidas? Ver Deus abençoando sua vida? Pronto. João 15, 4. Amém? Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém? Amém? Para isso acontecer, eu preciso estar ligado, preciso estar engajado com Jesus, comprometido com Jesus, aliançado com Jesus, firmado em Jesus. Esse meu engajamento com Cristo vai produzir esse trabalhar de Deus na minha vida, me moldando. O Senhor vai nutrir a minha alma, aquilo que eu preciso. Escute, lembrete, para quem não sabe, eu vou dizer isso para você. Só Jesus tem o que você precisa. Só Jesus tem a direção para a sua vida. É a partir do seu engajamento com Ele, do nosso engajamento com Ele, que nós vamos ver esse processo
que nós nos tornamos igreja, onde Ele é o cabeça, somos o corpo, para receber uma direção, para receber ali, né, aquilo que a gente precisa. Sabe, irmãos? Se não for isso, escute, tem muito projeto para a gente fazer, tem muita coisa que você tem para fazer na sua vida, mas se você não se engajar com Cristo, não vai. Você pode até se engajar com outras coisas, porque acontece muito isso. Ah, pastor, mas fulano se engajou com um projeto aí, eu estou vendo ele prosperar, e está acontecendo isso, e está acontecendo aquilo. Amém, amados. Escute uma coisa. Essa terra aqui é muito boa. Tem muita coisa boa no mundo, não tem? Mas lembra do que Jesus falou? O meu reino não é desse mundo. Só um lembrete. Tudo que conquistarmos aqui nessa terra vai ficar aqui. Aonde é que eu estou procurando, tentando acumular tesouros? Você consegue entender isso? Não estou dizendo que aqui a gente não deva lutar pelos nossos sonhos. Lute, meu irmão. Realize seus sonhos. Cresça. Seja uma pessoa muito abençoada. Mas só não perca o principal. Só não perca a sua alma. E a única forma da gente preservar a nossa alma é permanecermos ligados a Cristo. Engajados com Jesus, sendo uma igreja. Fazendo parte dessa igreja. E como igreja do Senhor fazendo a diferença nessa terra. 2021 está aí. Começando. O que é que a igreja vai fazer? Nós como igreja, o que precisamos fazer? Assumir esse compromisso. Engajados com Cristo. Engajados uns com os outros. Engajados nos propósitos. A gente consegue. A gente consegue, irmãos. Por quê? Porque a força da nossa vida é o Senhor. O nosso compromisso é com Ele. E isso se dá com tudo aquilo que a gente for fazer. Quantos aqui querem ganhar a sua família para Jesus? Se engajem nesse projeto aí, né? Minha proposta é a gente ganhar a nossa família, minha família para Cristo. Né? Quem quer aí ver Deus trabalhando, né, operando na sua vida, trazendo paz no seu coração, tudo, ó, é se engajar nesse propósito, porque é compromisso. Amém, amados? A igreja primitiva, ela prosperou, ela cresceu, porque era uma igreja engajada com Cristo, engajada nos seus propósitos. A vida da gente vai funcionar assim. Eu só preciso entender o que é que Deus tem para a minha vida. Eu preciso sempre estar perguntando: pastor, tem muita coisa na minha vida que está dando certo. Amém. Mas de vez em quando pare para sentar e fazer um balanço. Espera aí, é isso que Deus quer? Isso é o que eu quero ou é o que Deus quer? É isso que eu preciso para a minha vida? Porque tem muitas pessoas engajadas em tantos projetos que às vezes estão esquecendo da família, estão esquecendo delas mesmas, estão esquecendo de Deus. E pastor, 2020 foi um sacode que Deus deu na igreja, né? Deus deu um sacode federal na igreja. Aqueles que permaneceram foi aqueles que estavam engajados, mas quem não estava engajado foi a hora. Agora não tem mais tempo. Agora está com medo, Aline. Não, que eu estou com medo. Um medo. Oh meu Deus, que medo. Não. Deus sabe de todas as coisas. Eu sempre falo isso aqui, né? Gente, realmente Deus sabe. E Deus sabe quando a gente está, desculpa o termo, com desdrobo. Tem gente que quer dar desdrobo em Deus. Sabe? Está engajado em tantas coisas, mas quando se fala nas coisas de Deus,
não consegue, não tem tempo. Mas cada um segue, né? Cada um toma a sua decisão. Mas a igreja ela tem um princípio. Isso é igreja. Sabe qual é a nossa briga aqui? É para ser essa igreja, a igreja de Atos. Doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão, orações, temor a Deus, ver os sinais e maravilhas de Deus agindo no nosso meio. Amém? Ajudar quem está próximo de nós, estender a mão, nos colocarmos à disposição, dizer: eis-me aqui, Senhor, estou aqui, quero fazer a tua vontade, quero estar ligado com o Senhor, quero ser igreja e viver aquilo que o Senhor tem. E ó, para a gente fechar, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele vem buscar a igreja, a sua noiva, que foi comprada com um preço muito alto, e a igreja precisa estar preparada, engajada com esse propósito. Pertencer, declarar o reino de Deus, falar do amor de Deus, falar de Cristo Jesus. Sabe uma coisa que estão me testemunhando muito? Já vou encerrar aqui. Nesses 12 dias de oração, alguns irmãos têm dito: pastor, sabe o que é que está acontecendo? Eu estou tendo a oportunidade de compartilhar as palavras que são ministradas e as pessoas estão sedentas, Fabi, estão querendo ouvir, gente no trabalho. Esses dias aqui não mandou uma foto, vocês viram? Aqui não mandou uma foto para mim, ele no trabalho lá no Porto, falando que a gente tinha orado de manhã cedo. O irmão Adriano está fazendo isso no trabalho dele. Cadê você, Adriano? Oportunidade. Isso é ser a igreja. E sabe o que a gente percebe? O mundo está sedento. Porque na verdade eles acham que a sede e a fome dele é das coisas. E procuram satisfazer suas necessidades nas coisas, nas pessoas. Mas o mundo sempre esteve sedento de Deus. Sempre esteve sedento do amor de Cristo. Sempre esteve sedento do Evangelho. E sabe quem tem isso? É a igreja. Para levar. A igreja precisa levar a mensagem. É como Paulo disse, é chegado o reino de Deus. O reino da salvação. Jesus vem para perdoar. Jesus vem para resgatar. Jesus vem para transformar vidas. O seu evangelho é poderoso para abrir os olhos do homem e ver que ele sem Deus é nada, mas com Deus ele pode tudo, sim, no Senhor. E quem tem essa missão é a igreja. É a igreja de Cristo, que precisa estar engajada nesse entendimento. Que possamos assim ficar sensíveis a qualquer oportunidade que a gente tenha. Não se trata da pulseirinha. Não se trata de dizer eu sou de tal. Não sou de tal igreja. Amém pela sua igreja. Mas lembre, a igreja é você. A igreja sou eu. Eu preciso ser igreja. Assim eu serei discípulo do Senhor. Assim eu serei um cristão, seguidor de Cristo. E quando a igreja é igreja, ela faz diferença na terra. Quando a igreja é igreja, o mundo abre os olhos, é ali. É ali. É aquele povo. São aquelas pessoas que se posicionam, que se engajam. Amém, amados? Para levar o reino de Deus.